galera, Braulio Souza falando aqui para o Boteco Ball. Rapaz, eu vi uma coisa hoje à tarde que eu fiquei, mas rapaz, por que ninguém tocou nesse assunto? Mas eu vou tocar. Queria começar esse vídeo parabenizando o Corinthians, pois o Corinthians tem um Marlon Brando ou então um Brad Pitt. O Corinthians está com um belo ator, olha, a Rede Globo precisa ficar de olho. Vocês vão entender do que é que eu estou falando. Segundo tempo, o São Paulo perdendo para o Corinthians e surge um contra-ataque para o São Paulo através de Hernandes, no meio de campo. O que é que acontece? O Sornosa, que é um jogador voluntarioso do Corinthians, no meio de campo, ele na intenção de evitar que o Hernandes acionasse o contra-ataque do São Paulo, segura pela camisa, segura pelo braço o jogador do São Paulo, e o São Paulo, naquela de se desvencilhar da marcação para acionar o ataque do São Paulo, foi o que aconteceu. Ele gira o braço e bate um pouco no ombro, perto do peito, aliás, do jogador Sornosa, e ele faz aquele teatro. O jogador de vidro, não é? Faz aquela coisa espalhafatosa, coisas que a gente não vê isso na Europa, em pessoas que têm a mentalidade mais desenvolvida, vamos dizer assim, essa palavra. Então foi o que aconteceu. Aí o jogador cai no chão, o árbitro chega, né? E quando analisa a jogada, expulsa Hernandes. Ou seja, mais pelo teatro que o Sornosa fez pelo Corinthians. Foi o que aconteceu, o VAR é acionado. Quando o VAR é acionado, o árbitro vai lá, consulta o VAR e ele volta e diz o seguinte: ele anulou o cartão vermelho de Hernandes, ok? Dá um cartão amarelo somente a Hernandes e continua o jogo. Pô, como é que pode um negócio desse? Se o juiz tivesse dado um amarelo para o Sornosa e depois ter expulsado ele, hoje seria uma grande discussão na mídia, não é isso? Por quê? O correto seria isso. Já que ele segurou Hernandes, foi o que aconteceu, não é isso? Já que ele segurou o Hernandes, ele deveria ter levado o cartão amarelo por segurar o Hernandes e o outro cartão amarelo pelo quê? Pela encenação. Certo? Pela ação espalhafatosa que ele fez, ok? Pela simulação, essa é a palavra, ok? E ele era para ser expulso e o Hernandes com um cartão amarelo, que essa era a atitude correta. Mas se ele fizesse isso, olha, não estava errado, mas imagina a zoada, o fuzuê que não seria. Então, eu fiquei muito chateado com esse lance. Mas o que eu queria também enfatizar era o quê? É que se fosse o Neymar, eu fiquei imaginando, se fosse o Neymar que tivesse no lugar de Sornosa, o que era que a imprensa não diria? Não diria não, diz, olha aí a encenação, olha aí jogador de vidro, olha aí que coisa espalhafatosa. Mas como é Sornosa, ninguém falou, ninguém deu um pio da imprensa, ninguém fez nada. Tá entendendo? No máximo falaram somente que ele exagerou um pouco, mas eu digo, rapaz, se fosse o Neymar... Sei que o Neymar, às vezes, ele exagera um pouco. Mas o que? Ele paga pela fama, não é isso? Ele paga pela fama, ele sabe disso. Mas, verdade seja dita, cadê? Ninguém falou, só eu estou falando, ok? Bom, quero parabenizar o Corinthians, mereceu a vitória diante do São Paulo, dentro da sua proposta. Aquela velha história do Corinthians. O Corinthians até um pouco me surpreendeu. No início, né, jogando em casa, fez um gol, achou um gol casual, né? O Pedrinho pega a bola pela meia esquerda, né? E, aliás, meia direita. E o Felipe, aliás, o Pedrinho, ele chuta. A bola pega no jogador do São Paulo, engana o goleiro. E quando o voo foi, não dava mais para voltar. Foi um gol casual do Corinthians. O que é que acontece? O Corinthians começa a recuar. Mas o treinador estava mandando o time avançar. Isso já é algo psicológico que os jogadores do Corinthians têm. Dessa vez eu absolvo o Carille. O Carille disse, eu vi quando o Carille estava lá mandando o time avançar, mas o time estava recuando. Ou seja, porque em outros carnavais o Corinthians fazia isso. Ok? Então foi o que aconteceu. Ele estacionou o ônibus depois do gol, depois do início, e foi a mesma coisa. O São Paulo teve o mesmo desempenho que teve com os dois jogos contra o Bahia, foi o mesmo desempenho contra o Corinthians e o seu ônibus. Ok? Beleza, galera? Um forte abraço e quarta-feira a gente se encontra. Tchau!